Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo no qual eu vou responder a book tag de 100% adaptada pela Kabook TV. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se vocês se interessarem por algum desses livros que eu citar aqui, ou quiserem comprar qualquer outra coisa online, por favor, compre usando meu link da Amazon, que você não paga nada mais por isso e eu ganho pequena comissão em cima da sua compra. Vai ajudar muito na manutenção do canal. Tudo vai estar explicadinho aqui no box de descrição, meu link da Amazon e minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo. Sim, ainda trarei um vídeo no qual vou falar sobre minhas melhores e piores leituras de 2023, mas antes disso eu resolvi trazer essa book tag porque ela vai meio que trazer um resuminho a respeito das minhas leituras desse último ano. E eu achei muito legal as perguntas, então eu resolvi trazer e responder aqui junto com vocês antes dos fatídicos vídeos, respondendo quais foram minhas melhores leituras, ranqueando elas, as minhas piores também e etc. Alguns desses livros que eu citar aqui eu já tenho resenha aqui no canal, então vai estar passando aqui em cima nos cards conforme eu for citando eles. Outros que eu citar aqui eu ainda não trouxe resenha, mas é capaz de mais pra frente eu trazer, porque tem alguns sim que eu acho que merecem as resenhas. Essa tag de 100% é uma adaptação da tag de 50% que eu respondi mais ou menos lá no meio do ano. E agora a gente vem com essa de 100% fazendo esse pequeno resumo e recapitulando algumas dessas leituras que nós tivemos no último ano. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu em 2023? Tem alguns livros que me marcaram muito nesse último ano. No próximo vídeo que eu trazer para o canal a respeito dessas melhores leituras, eu vou explicar cada um detalhado e por que cada um me pegou de uma forma diferente. Mas teve um livro que me impactou muito, eu já trouxe resenha aqui no canal, que é Saboroso Cadáver. Como eu já trouxe resenha, eu não vou me estender muito. Aqui é mesmo mais pra gente pontuar essas leituras, não trazer uma resenha, né, e ficar um vídeo muito grande, 50 minutos. Mas eu acho que vale destacar aqui que foi um livro que foi muito impactante, assim, pra mim, por conta da escrita crua que a autora traz pra gente. Aqui a gente vai ter um homem que ele vive numa sociedade no qual a carne de animais se tornou tóxica para a humanidade. Então, em vez de todo mundo se tornar vegano, vegetariano e etc., resolve então a sociedade a comercializar outros humanos. Então, aqui é normalizado a questão do canibalismo, né? A questão de se alimentar de carne humana. E aqui a gente vai ver esse homem tentando sobreviver nessa sociedade. Ele é gerente de um açougue. E aí a gente vê por dentro dessa sociedade essa compra de humanos, essa comercialização dessas peles, dessas carnes, essa carne especial. Ao mesmo tempo que a gente vai ver aqui que ele vai ganhar uma carne especial de primeira, mas ele não vai conseguir se alimentar dela, porque ele fica enojado e começa a criar, então, uma relação ali tentando conviver com essa pessoa, né? E aí a gente tem muitas críticas sociais de tudo quanto é coisa, desde a crítica referente a gente se alimentar ou não de animais, também a questão crítica sobre a sociedade, sobre como são manipulados muito fáceis. Enfim, é uma leitura muito crua, muito cruel e cheia de coisas nojentas, mas que eu gostei muito e me impactou muito. A próxima pergunta é: a melhor continuação que você leu em 2023? Eu li pouquíssimas continuações diretas. Vale, inclusive, talvez falar que essa foi a única continuação direta que eu li durante esse ano, porque eu dei preferência mais em livros únicos, ou livros que são de séries, mas que são únicos, sabe? E esse livro que eu tenho pra trazer pra vocês, então, é Império de Tempestades, Trono de Vidro, volume 6, se você começou com Lâmina da Assassina, e volume 5, se você leu a Lâmina depois, né? Ou se você constar como Lâmina sendo um livro extra, enfim. Eu não posso falar muito a respeito dele, porque como é o quinto ou sexto livro, ele já vem trazendo spoiler, né, dos livros anteriores. Eu, inclusive, eu não vou trazer segurando aqui, vai estar aparecendo na tela, porque ele tá aqui em cima, tá com um monte de livro em cima dele, enfim, porque é uma série muito longa, então pra caber na estante eu coloquei um em cima do outro, empilhado, vai dar muito trabalho de trazer, mas vai estar aparecendo aqui na tela. E resumidamente, essa história que a gente tem uma abertura maior do mundo, a gente vai conhecendo de forma maior assim o mundo da história, por quê? Até então a gente via falar que ia acontecer uma guerra, que eles estavam treinando pra acontecer uma guerra, que a parada ia pegar, entendeu? Ia começar a porradaria, mas a gente não tinha visto ainda de fato acontecer. A gente tinha visto com as bruxas, a gente tinha visto com o pessoal, assim, ou em polos individuais, mas aqui nesse livro a gente vai ver todo mundo se encaixando, tudo se encaixando e a guerra começando de fato, sabe?
Então a gente vê aqui algumas perdas, alguns sacrifícios, aqui a gente vê a personagem principal se sacrificando pelos seus amigos, pelo bem-estar, tanto dos cidadãos quanto dos amigos dela, enfim. Então a gente vê de fato começar toda a porradaria. E aí a gente vê que o negócio tá ficando sério cada vez mais, assim como é um livro gigantesco, e a partir daqui é só livro grande, não tem mais livro pequeno nessa série, nessa saga. Então a gente tá caminhando a história pra reta final, sabe? A única crítica que eu tenho que fazer é que eu acho que o começo ficou um pouco arrastado, sabe? Eu acho que eles estão tentando se encontrar nesse começo, então ele fica um pouco, sim, arrastado, mas do meio pro final que realmente acontece a porradaria de fato, com todo mundo envolvido, com tudo envolvido, enfim. Então fica melhor esse final. Esse começo é realmente um pouco mais arrastado, um pouco mais, tipo, vamos que tá demorando um pouco pra acontecer, ou até acontece coisas mais individual, e depois que realmente se une. Dá pra ver que a história tá caminhando pra reta final, sabe? E eu tô ficando triste, porque é uma história muito boa. Eu gostei muito, eu amo muito e tá dando um apertinho no coração de imaginar que tá indo, tá chegando o final e, eu vou sofrer horrores. A pergunta 3 é: o melhor livro nacional que você leu em 2023? E não tem como falar de outro diferente, que é Gatos Comem Pássaros. É um livro que na época que foi lançado como fanfic, eu acompanhei os capítulos, fui lendo e gostando. E aí, quando eu tive a oportunidade de apoiar no Catarse, pela editora, eu apoiei e adquiri o físico. Hoje em dia eu não sei muito bem como conseguir o físico, eu sei que o e-book tem disponível na Amazon, mas o físico eu não sei exatamente como, né? Que por ser apoio, na época a gente apoiou, eu consegui o físico, eu não sei se a editora continua publicando os físicos, eu não sei. Eu sei que o e-book tem disponível. E aqui a gente vai acompanhar Camila, que ela não liga muito pra vida dela, não liga muito pro trabalho dela, tudo ela tá cansada, não se importa muito com as coisas, a não ser que ela é autora de fanfics, ela tá escrevendo um livro, uma fanfic, e a única coisa que ela se importa realmente é com essa história. Ela tem uma profissão que ela não se importa, ela trabalha no emprego que ela não se importa, ela não se importa com muitas coisas a não ser a escrita. E aí a gente tem o chefe dela, que é o Matias, que ele vê que ela é uma garota estranha, todo mundo ali no departamento de marketing acha ela uma garota estranha, até que ele começa e resolve investigar. Saber o que ela tá fazendo tanto tempo no computador se não trabalhando, né? Porque ele sabe que ela não tá trabalhando, mas ele tenta descobrir o que ela tá fazendo, e ele descobre as histórias dela, e ele começa a ser um dos primeiros leitores dela, assim, porque ela tem uma comunidade de fã, mas ele tá sempre, ele vira esse leitor assíduo, sabe? Que tudo que ela publica ele lê em primeira mão e começa a devorar as histórias dela. E além disso, ele resolve se tornar amigo dela virtual, sem ela saber que ele é o chefe dela na vida real. Além disso, eles vão começar a se relacionar. Ela é apaixonada por outro chefe, não por ele, mas eles vão começar a se relacionar ali, se aproximar, tanto na vida virtual quanto na vida física, né, na pessoal, mas sem ela saber dele. Ele sabe, né, dela, etc e tal, mas ela não sabe dele. E aí é muito legal esse romance, é muito divertido. Eu consigo perceber que algumas mudanças na época da fanfic no livro físico, mas é óbvio, né? As mudanças acredito que foram pro lado bom, assim, da situação. O vilão aqui, que é meio amigo, meio vilão, eu fico meio irritada com ele, eu fiquei bem irritada assim com ele. Falei, meu Deus, alguém dá um tapa nele, fazer ele se tocar. Mas é muito bonitinho, é muito fofinho. Não tem essa relação de poder dele em cima dela só porque ele é chefe, sabe? É uma construção de relacionamento que vai evoluindo de amizade pra algo a mais. Então tem essa parte gradativa, assim, de relacionamento. Não é um insta-love, por exemplo. E é muito, muito, muito legal. Eu recomendo muito pra quem gosta de romance. E pra quem gosta desse lado fanfic, é muito legal. E, nossa, é muito bom você poder ver uma história começar e se desenvolver e se tornar o que é, sabe? Eu tive uma experiência muito boa com ela aqui, porque, como eu disse, eu acompanhei ali nos primórdios do fanfic e eu vi virar livro. A quarta pergunta é: o livro mais surpreendente? E sem sombra de dúvida, foi um livro que eu comecei, foi logo em janeiro ali que eu li. Eu fui sem nenhuma expectativa nele, eu achava a capa bonita e falei, tô com vontade de ler uma ficção científica, por que não, né? E eu tô falando de Aurora Ascende. Aqui a gente vai ver essa jornada ali da Aurora em 3 livros. Eu já tenho 2 e o 3, eu ainda não li, só li esse primeiro. Mas ele me surpreendeu muito porque eu fui sem nenhuma expectativa. Eu não sabia se eu ia gostar, se não ia, se eu ia achar mediano. Mas foi um livro que me fez chorar horrores. Eu lembro que eu tava de férias do trabalho, eu falei, não, vou ler bastante coisa, aproveitar esse momento. E eu li esse livro e quando eu terminei eu chorava, era de madrugada, era tipo 4 da manhã e eu chorava. Eu postei até na época stories chorando no Instagram, enfim. Foi um livro que me surpreendeu muito, mas ele é muito doido, assim, ele é muito, muito doido.
Aqui a gente tá no ano de 2380. A população, né, não habitam só a Terra, agora eles vivem em galáxias e em vários planetas e convivem com outros seres que foram descobertos na galáxia, né, em várias galáxias, enfim, viagens espaciais, etc. E aí aqui a gente vai conhecer o Tyler Jones, e quer fazer parte e ser o chefe da esquadrão ali de viagens, galáxias, enfim, fazer missões. Só que ele resolve, um dia anterior da sua formatura, viajar pela galáxia e espairecer, porque ele tava sem sono, tava meio ansioso, enfim. E nessa viagem ele acaba encontrando uma nave, que é uma nave de não sei quantos milhares de anos atrás, que é da Aurora. E ele entra nessa nave e percebe que só a Aurora tá viva, o resto das pessoas todas desapareceram. E ele entra nessa situação de resgatar a Aurora, tentar entender quem é a Aurora, o que aconteceu, ao mesmo tempo que ele é punido por ter agido a tentar salvar a Aurora sozinho. Então ele é meio que penalizado e em vez dele poder escolher os esquadrões, as pessoas do esquadrão dele, ele pega meio que os que sobraram ali da região, ao mesmo tempo que ele tenta proteger a Aurora, tenta descobrir o que tá acontecendo. A gente vai vendo essa narrativa intercalada pelos personagens, vê que cada um desses personagens que fazem parte do esquadrão do Tyler, eles têm uma individualidade, eles vão tentar se tornar equipe, porque até o momento cada um não gosta um do outro, cada um discute um com o outro, enfim. E aí a gente não fica só nesse polo de tentar descobrir quem é a Aurora, sabe? É tudo um quê a mais, a gente vê eles tentando fugir, a gente vê eles descobrindo sobre essas galáxias, o como o passado da Aurora interfere no presente, quem são as organizações que estão atrás da Aurora, enfim, é muito legal. É ao mesmo tempo que a gente tenta descobrir por que ela tem essa mecha de cabelo branco e esse olho brilhante, o que aconteceu com ela, quem é ela, cadê a família dela, enfim. É muito, muito, muito interessante. O final é tão triste. É muito, muito triste esse final. Falam que o último livro, ele dividiu muito opiniões, né? O terceiro livro tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. Eu vou tentar ler. E aí, assim que eu terminar de ler a trilogia, eu trago um veredito aqui pra vocês falando sobre as minhas opiniões. Mas saibam que esse primeiro livro, 5 estrelas, maravilhoso, perfeito. Próxima pergunta é: o livro mais pesado e desconfortável de 2023. E não tinha como trazer outro também, além de Saboroso Cadáver novamente, porque, como eu disse anteriormente pra vocês, é uma sociedade que tá corrompida, que não sabe mais diferenciar o certo do errado aqui, é repleto de críticas sociais, ao mesmo tempo que, como aqui o personagem principal ele é dono desse açougue e ele faz essas compras e vendas de carnes especiais, a gente vê dentro do açougue como é feito os abates, como é feito a criação, enfim. E aí a gente tem cenas aqui horríveis, extremamente gráficas, que a autora não simplifica, que ela não romantiza, ela deixa bem de forma crua a realidade, sabe? Como é feito, com quem é feito, o sentimento das pessoas ali. Enfim, é muito, muito horrível aqui, porque as cenas pesadas que passam são feitas com humanos, né? Então você fica, olha, enojado. E a sexta pergunta é: o lançamento de 2023 que você ainda não leu. E aqui eu trago Cleópatra e Frankenstein. É uma leitura que estava no meu radar para ser feita, mas eu não tinha nenhuma expectativa de ter feito em 2023, até porque eu não tinha um livro ainda. Até que eu ganhei ele, sorteio que eu participei no Twitter. E quando ele chegou aqui, eu falei, não, vou ler, e acabei postergando e não consegui realizar a leitura, porque eu sei que é uma leitura pesada. Eu sei que, até que não é um livro muito grande, porque a diagramação dele é confortável, então ele tem essas páginas aqui, mas acredito que não seja grande. Mas o conteúdo dele é pesado, sabe? Aqui a gente tem a questão de relacionamento abusivo, a questão da toxicidade dentro de um relacionamento. Aqui a gente vai acompanhar a Cleópatra e Frankenstein. A Cleópatra é muitos anos mais nova que o Frankenstein. Ela precisa, em algum dado momento, eles vão precisar casar, ele vai fazer a proposta pra ela de casar, porque ela tá precisando do visto, e eles resolvem casar ali. Eu ainda não li, tá? Então vou trazer a sinopse básica, que talvez eu esteja errada, não sei, qualquer coisa me corrijam aqui nos comentários. Mas eles vão resolver casar ali, meio que um acordo, mas também vão começar a se relacionar e vão casar. Ok. Não fica só nisso, sabe? A gente vê ali construção do relacionamento abusivo, sabe? Como o álcool interfere na vida dele, que ele interfere no relacionamento com ela, que os dois são muito diferentes, que a diferença de idade deles em algum momento vai ser um grande problema, enfim. Então a gente tem essa construção de cenas gráficas da realidade de muitos relacionamentos, sabe? De pessoas sofrendo, de relacionamentos tóxicos, etc. Então eu sei que é um livro que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para diluir a leitura, sabe? De ler, de sentir, de refletir. Então não dá para ser lido corrido. Pergunta 7.
o maior crush literário de 2023 e não tinha como trazer outro diferente a não ser Levi, de A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, né? Esse aqui é um livro muito parecido com A Hipótese do Amor, que eu já trouxe resenha aqui pro canal. Inclusive, eu tô pensando em trazer desse aqui também. A gente vê a formulazinha da autora, mas é uma formulazinha que eu gosto muito, sabe? Tem a questão da academia aqui, dos preconceitos, do machismo. A Bi, que é essa personagem daqui, ela tenta ela tenta fazer parte dos projetos da academia, ao mesmo tempo que a gente tem as críticas sociais que a autora costuma trazer pra gente. É difícil se sustentar, sabe, sendo um estudioso, etc. Aqui a gente vai ter pesquisas relacionadas a capacetes espaciais para facilitar a questão de adaptação desses astronautas, enfim. E ao mesmo tempo que a Bia, ela faz parte da pesquisa com a questão de mente, memórias, sinapses, etc. E ele já é a parte mais da engenharia, sabe? Da construção do capacete em si. E aí a gente vai vendo ela descobrir que ele não odeia ela, que ele sempre fazia parecer que odiava ela, porque na verdade ele gostava muito dela. A gente vai vendo essa construção do relacionamento deles, tanto profissional quanto também esse pessoal, né? Esse enemies to lovers, na verdade se tornando realmente lovers, sabe? Então é muito legal, é muito parecido com a Hipótese do Amor, nesse sentido deles se odiarem e depois começarem a se amar e tal. O Levi, ele é muito parecido com o personagem da história anterior, mas a gente sabe por quê, porque a autora sempre se baseia numa pessoa X, então sempre os personagens dela vão ser parecidos com esse personagem, com essa pessoa, enfim, com esse ator. Então a gente sabe que, né, vai ser muito parecido as histórias, mas do todo eu gostei. Como eu li com uma diferença de tempo considerável de um livro para o outro, então eu gostei bastante. Claro, A Hipótese do Amor ainda é meu preferido, mas esse aqui foi uma leitura que eu devorei, eu amei, e esse personagem aqui é um fofo. Meu Deus, como ele é gente boa, assim, pra ela, sabe? A construção deles é muito bonita. Na verdade, os relacionamentos que a autora traz pra gente nessas histórias sempre é um relacionamento muito bom, sabe? Não tem muitas problemáticas, não tem muito um ápice, assim, de estresse um com o outro. É sempre muito bem construído e sempre um casal muito bom, assim, que faz a gente se divertir horrores. Oitava e penúltima pergunta. O pior livro que você leu em 2023? Esse livro eu vou me aprofundar mais nele quando eu trouxer o vídeo pra vocês a respeito das piores leituras de 2023. Mas, de forma sucinta, eu vou trazer aqui pra vocês o livro Assombrando Adeline, enfim. Nossa, como é ruim! Ele é muito ruim. Ele é ruim de muitas maneiras. Eu acho ele ruim na escrita, eu acho ele ruim na construção dos personagens, eu acho ele ruim na construção da personalidade dos personagens, na construção da história. Ele é ruim em várias camadas. Ele é tipo uma cebola. Quanto mais você vai descascando, mais você vai chorando ao ler ele. Porque mas ele é muito ruim, gente. Meu Deus. Aqui, de forma sucinta, né? Eu vou falar a sinopse. Aqui a gente vai conhecer a Adeline, que ela é uma jovem escritora, que ela se muda para morar na casa da avó dela falecida. Ela não tem uma relação muito amigável com a mãe, mas como a avó faleceu, ela precisa de um pouco mais de um lugar mais calmo para ela continuar escrevendo e ter mais ideias para suas histórias. Ela resolve ir morar na casa da mansão, né, no casarão da avó dela. É uma mansão antiga e longe da cidade, né, da cidade ali, da cidadezinha. Até que um dia o personagem principal, ele tá andando pela rua e vê ela fazendo uma sessão de autógrafos e ele fica obcecado por ela e fala que ele vai ter ela de todas as formas possíveis. Então a gente vai vendo essa construção dessa obsessão dele por ela, ele perseguindo ela. É um dark romance, né? É um dark romance, ou seja, é um romance mais pesado, assim, a construção a gente sabe, quando a gente vai ler ele, que vai ter cenas mais pesadas, que não é um romance pra gente se inspirar, enfim. E ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa construção da obsessão deles, a gente vai vendo que ela gosta de ser perseguida por ele, ela fica meio assustada no começo, mas ela vê que essa perseguição deixa ela animada, que ela começa a gostar dele, enfim. No segundo plano, assim, a gente vê também que ela descobre no fundo de uma parede que a avó dela também tinha um perseguidor e ela relatava tudo nos diários. Então a gente vai ver na Adeline descobrindo o que aconteceu com a avó dela, pesquisando e investigando o que aconteceu com a avó dela, ao mesmo tempo que a gente vê essa construção do relacionamento dela com esse cara que persegue ela.
Só que é muito ruim, porque não... Meu Deus, é muito ruim. Como eu vou explicar pra vocês? É assim, ele é maldoso porque ele persegue ela e comete crimes, tá? É crime as coisas que ele faz com ela. Mas ao mesmo tempo ele resgata pessoas que sofrem perseguições, estão sequestradas, resgatam mulheres e crianças que passam pela mão de abusadores. Então, tipo assim, não faz sentido ele... Sabe, parece que ao tempo todo a autora tenta apaziguar o que ele faz com a Adeline, ela tenta apaziguar por conta da profissão dele. Mas ao mesmo tempo ele é lutador, ele é um excelente lutador, ele é um excelente atirador, ele é um excelente hacker, ele é uma excelente pessoa porque ajuda essas mulheres e crianças sequestradas, mas ao mesmo tempo ele invade, persegue, sabe, ele é muito e fora da realidade, fora da casinha, e essa menina começa a ser perseguida por ele, ela liga pra polícia, a polícia não faz nada porque o cara invade o sistema da polícia e apaga tudo, mas ao mesmo tempo, quando a amiga dela pede ajuda e fala, vai embora daí, ela não vai, ela continua nessa mansão sabendo que ele tá assombrando ela. Tipo, amiga, arruma suas coisas, vai embora, muda de estado, muda de país, muda de nome, entendeu? Vai pra televisão, faz uma reportagem, faz alguma coisa, e ela não vai ficar lá, tipo, ai, não vou viver aqui nessa casa, longe de todos, de tudo, sabendo que ele entra na minha casa e invade na hora que quer e tá tudo bem. Ai, sabe, olha, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o ponto, coisa por coisa, saibam que é péssimo. Não recomendo, existem outros dark romances muito bons, e esse não é um dos, sabe, esse é... Olha, e eu descobri que tem um livro 2, e eu falei, meu Deus, pra que livro 2? Se o livro 1 já estava ruim, por que 2? Pra onde que vai isso tudo? Sabe? enfim, é muito ruim, é forçação de barra essa história. E por último, a 9ª pergunta é, o livro mais aguardado do ano que vem, no caso esse ano, né, de 2024, nossa, tem tantos. Eu tenho um grupinho de promoções no WhatsApp que não só eu posto promoções de livros, e-books, de produtos, enfim, da Amazon, como eu também posto novidades do mundo literário, né? Então eu sempre tô lá postando quais os livros que são confirmados pelas editoras para serem tragos aqui pro Brasil, enfim. E aí, recentemente eu trouxe alguns livros que foram confirmados de cada editora. E, nossa, tem muito livro bom pra vir aí, tá? Tem muito livro bom. E dentre eles, eu vou citar alguns que é Yellowface, Babel, Casa de Chama e Sombra. Enfim, o 3º livro de Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Tem muitos outros livros, assim, que eu olho pra capa e falo, que capa linda. Ao mesmo tempo que eu vejo a premissa das histórias, eu falo, quero muito ler isso. Eu só não sei que tempo que eu farei isso. Por quê? Muitos dos lançamentos de 2023 eu ainda não tive tempo de ler. E eu tô assim, meu pai amado, eu não li nem de 2023, como é que eu vou ter tempo e dinheiro pra comprar e ler o de 2024? Porque se vocês não sabem, as pré-vendas estão todas vindo acima de R$80, tá? Não tem mais pré-venda de R$50. A maioria é tudo 89, cento e poucos. Então, assim, eu tô ainda lendo os livros de 2021. Então, assim, calma, editoras, entendeu? Não tive nem tempo ainda. Nem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, não sei o que farei. Mas aí vocês vão acompanhando o canal e vendo os livros que eu vou estar lendo e prometo tentar não parar 100% o canal de novo. Então, conforme forem trazendo as resenhas, vocês vão vendo aí as minhas próximas leituras. Só que assim, não prometo estar 100% atualizada, porque eu não tenho condições financeiras nem tempo, entendeu? Porque é muita coisa que tá vindo aí. E como eu disse, eu ainda estou vendo algumas coisas, alguns livros, estou lendo de 2021 ainda. Então vamos com calma, mas vou tentar. Conforme eu for lendo, vocês vão acompanhando aí no canal. E eu não tenho problema nenhum em ler livro antigo. Às vezes, os livros antigos de 2020, 2021 ainda são melhores do que alguns de 2023, 2024, porque como eu sempre falo, quantidade não é qualidade, porque a maioria dos livros que eu li em 2023 é metade da quantidade que eu li em 2022, só que 90% foram livros 4 ou 5 estrelas, enquanto em 2022 eu li o dobro, mas não foram tudo isso, então, né, quantidade não é qualidade. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais nessa semana eu vou tentar trazer aí a retrospectivas realmente do ano, né, falando sobre as melhores, piores leituras e etc. Então vão acompanhando aí o canal. Enfim, a gente se vê até o próximo vídeo.